Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao 22. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Versículo 14. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finés, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Eli liderou Israel durante 40 anos. Versículo 19. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória de Deus, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Hoje eu quero meditar com os irmãos no seguinte título: a presença gloriosa de Deus. Semana passada nós aprendemos sobre a decadência de Israel, a decadência espiritual de Israel. Esse estado espiritual fez com que aquela nação desprezasse a palavra de Deus. Não consultar ao Senhor, não se interessar em saber a vontade de Deus, não buscar a direção divina por meio da Escritura, é um sinal da decadência espiritual de qualquer indivíduo, nação ou comunidade de fé. Aprendemos também, no sermão passado, que a decadência espiritual levou Israel a uma falsa adoração. A adoração daquela nação se tornou uma adoração manipuladora. Ela usava a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, como um amuleto. Fomos informados que a decadência espiritual de Israel os conduziu a falsas crenças. Eles pensavam que levar a arca era o mesmo de ter a bênção de Deus. Seus inimigos pensaram que o alvoroço, o barulho, significava que o Deus de Israel havia chegado ao acampamento. Sabe qual que é o problema, irmãos? Zoada, barulho, nunca foi sinal da presença de Deus. É estranho e me estranha muito que em alguns lugares nós não sabemos se estamos num centro de macumba ou se nós estamos num culto. Porque a zoada é a mesma. Não há diferença. Por fim, nós recebemos a informação de que a decadência espiritual de Israel trouxe o juízo de Deus sobre eles. Eles não perderam apenas a batalha, tendo uma baixa de 30.000 homens de infantaria. Eles também perderam a arca de Deus. Até o versículo 10, temos informações sobre o resultado dessa decadência espiritual de Israel.
No versículo 11, o narrador destaca a perca da arca e a morte de Ofni e Finéias. Então, nós chegamos nos versículos que nós lemos nessa noite, o versículo 12 ao versículo de número 22. E o narrador volta-se agora para as consequências na vida de Eli e no restante de sua família. Os versículos 12 ao 22 podem ser resumidos da seguinte forma. E me permita realizar essa tarefa antes de trazer as aplicações para as nossas vidas. Esse trecho que lemos começa nos contando que um homem de Benjamim, um dos poucos sobreviventes, correu do campo de batalha até Siló para anunciar o desastre que havia ocorrido. Se esse homem era da tribo de Benjamim, nós podemos concluir que a guerra era contra Israel. Talvez nem todas as tribos estivessem em massa na batalha, mas ao citar que um homem de Benjamim estava na batalha, o narrador quer apontar que a guerra era contra a nação. Esse homem chega em Siló com roupas rasgadas e trazia terra em sua cabeça. Roupas rasgadas e terra sobre a cabeça era um sinal de lamentação, um sinal de tristeza. Rasgar as roupas, jogar terra sobre a cabeça, mostrava uma tristeza profunda. Mas não apenas isso. Mostra que a batalha foi renhida. Eu não sei se você assiste séries que tratam de batalhas medievais ou batalhas de espada, com espada e escudo. É lama, sangue, suor. Eli estava sentado numa cadeira. Ele sabia que a arca da aliança havia sido levada para o campo de batalha, como nós vimos no domingo passado. Assim, o velho sacerdote estava sentado em uma cadeira ao lado da estrada, aguardando notícias. Eli estava especialmente preocupado com o que ocorreria com a arca. Mas perceba, isso não significa que Eli estava com a sua vida espiritual em dias, como nós veremos mais à frente. Ele tinha consciência do que a arca representava, e ele também tinha consciência que a arca estava sob seus cuidados, afinal de contas, ele era o sumo sacerdote. Enquanto esperava notícias, Eli ouviu um tumulto na cidade. Gritos de desespero encheram os ares. Homens rasgavam as suas vestes e lançavam poeira sobre a cabeça. Mulheres gritavam. Porém, Eli não sabia o que estava acontecendo. Como nós já fomos informados, ele estava com 98 anos e cego. O que ocorria é que esse homem de Benjamim havia chegado com terríveis notícias. O benjamita então encontra Eli, informando que tinha fugido do campo de batalha. Eli chama o mensageiro de forma terna de filho. Isso para encorajar esse mensageiro a dizer tudo o que tinha ocorrido sem ocultar nada. Um homem então conta a Eli que Israel havia sofrido uma derrota absoluta e que a tragédia, em resumo, podia ser feita da seguinte forma: perdemos 30 mil homens, e não apenas isso, seus 2 filhos morreram também, mas ainda pode piorar, a arca foi levada pelos filisteus. Essas notícias eram muito ruins, notícias terríveis, mas eram o cumprimento das profecias
tanto do profeta desconhecido, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, como também daquilo que Deus havia falado por meio de Samuel, no capítulo 3, versículo 11. Embora essa profecia, tanto do profeta desconhecido como a que Samuel recebeu da parte de Deus, só foram ser cumpridas de forma completa 130 anos após esses fatos. Imagine receber notícias tão terríveis. Agora pensem em um homem de 98 anos sendo informado dessas desgraças. Sendo um homem idoso, responsável pela guarda da Arca da Aliança, receber a notícia que os seus filhos haviam morrido, que Israel havia perdido a batalha e que a arca havia sido levada, foi um grande choque para esse homem. Um choque tão violento que o fez perder o equilíbrio. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e perdeu a vida. Dessa maneira, a casa sacerdotal de Eli, instalada no tabernáculo, caiu em um único dia. O texto nos conta que ele serviu a Israel por 40 anos. E aqui eu preciso fazer um adendo. Começar bem é importante. Terminar bem é mais importante. Porque tem muita gente começando bem e terminando mal. Tem muita gente começando bem e se perdendo pelo caminho. Nós precisamos começar bem as coisas e terminar bem. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida. Diante dessa terrível notícia que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido haviam morrido, a mulher entrou em trabalho de parto de forma prematura. Houve complicações no parto e ela morreu. A criança nasceu em segurança, mas a mãe, emocionalmente abalada e fisicamente enfraquecida, não conseguiu reagir de forma positiva à informação que ela havia dado à luz a um filho. Normalmente, isso seria muito animador, mas essa mulher simplesmente ficou deitada e morreu. A morte de 4 pessoas da mesma família em um único dia fez todos perceber que tinha sido cumpridas as palavras terríveis que foram ditas pelo profeta anônimo e por Samuel. Antes de morrer, a nora de Eli deu ao seu filho o nome de Icabode, ou em algumas traduções, Icabô. Esse nome significa foi a glória, uma referência específica à perca da arca, perca daquilo que representava a presença de Deus. O tabernáculo agora perdeu a glória, porquanto não há arca mais, não há aquilo que representa a presença do Senhor. Feito esse resumo, nós podemos nos perguntar então o que nós podemos aprender com esse texto. E a primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é a seguinte: a presença de Deus é mais valiosa do que os símbolos da religião. A presença de Deus é mais valiosa do que os símbolos da religião. O versículo de número 13 nos diz da seguinte forma: quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. No versículo de número 17 diz assim: o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve uma grande matança entre os soldados, também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Nós estamos tratando do primeiro ponto, e o primeiro ponto diz: a presença de Deus é mais valiosa do que os símbolos da religião. A arca agora estava na mão dos filisteus. O que seria de Israel? A arca havia sido tomada. O que seria de Israel? Sabe qual é a resposta? A mesma coisa.
Não vai mudar nada na vida de Israel isso. Pelo simples fato de que o problema de Israel não era a falta de arca, mas a ausência da presença de Deus. E não é difícil perceber isso, irmãos, pois houve um tempo na história de Israel que não existia arca, e mesmo assim Deus operava. Deus estava presente entre o povo. Você já parou para pensar, irmãos, que muitas vezes nós estamos inseridos dentro de uma comunidade de fé, centrada no Evangelho, e nós achamos que o problema está na comunidade de fé, quando o problema está em nós. O problema não está na comunidade, o problema não está no símbolo da fé, o problema está na nossa vida espiritual. Eu me atrevo a dizer nessa noite, que Eli não estava preocupado com a ausência da presença de Deus, ele estava preocupado com a ausência da arca. Ele não estava preocupado porque Deus não estava ali. Não há registro de Eli repreendendo o exército por ir à guerra sem consultar a Deus. Eli estava preocupado com a arca, porque sem a arca, o povo não tem motivo de ir no santuário. Sem a arca, não tem motivo de ir e prestar culto. Sem a arca, não tem motivo de ir e apresentar sacrifício. A arca dava emprego a Eli. E aqui nós temos um grande problema. Nós temos que separar, irmãos, os vocacionados dos profissionais da fé. E nós, aqueles que são vocacionados, têm um grande risco de se tornarem profissionais da fé. Com frequência, eu ouço gente dizendo assim: eu não deixo a igreja, porque dali eu tiro o meu sustento. A igreja se tornou o emprego da pessoa, se tornou a fonte de renda da pessoa. Eli não estava preocupado com a presença de Deus, e aqui nós precisamos fazer um adendo. Pastores que não estão preocupados com a presença de Deus, pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, porque ao pregar o que as pessoas querem ouvir, eles são sustentados por essas pessoas. São profissionais da fé, eles falam o que as pessoas querem ouvir. Nós precisamos lembrar que Eli se beneficiava da ação dos seus filhos. Os filhos roubavam a Deus? Roubavam. Os filhos roubavam o povo? Roubavam. Mas Eli também se beneficiava disso. Perceba que Eli está pesado. O texto faz questão, o narrador faz questão de dizer que Eli estava pesado. Sinal que ele estava comendo muito bem. E nós corremos o mesmo risco de Eli, além de ficarmos pesados. Nós corremos o mesmo risco de Eli, de valorizar mais o símbolo da fé do que a presença de Deus. Como afirmou o velho teólogo, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós corremos o risco, irmãos, de valorizarmos muito mais a reforma do que o Deus da reforma. Nós corremos o risco de valorizar os solas e a tulipe mais do que o Deus dos solas e da tulipe. Nós corremos o risco, irmãos, de valorizarmos mais o Wittenberg do que a cruz. Nós corremos o risco, irmãos, de valorizar muito mais os grandes teólogos do que a palavra de Deus. E aqui nós precisamos estar atentos a isso. Se a nossa ênfase é na reforma, se nossa ênfase é nos teólogos, se a nossa ênfase é em Wittenberg, se a nossa ênfase é nessas coisas, então nós precisamos refletir e ver se a nossa fé não está nos símbolos da fé, em vez de estar no Deus da fé, no Deus dos símbolos. Nós corremos o risco de valorizar mais a ICEB do que o Deus dos crentes da ICEB. Nós corremos o risco de valorizar mais este lugar do que a presença de Deus neste lugar. Que maravilha de lugar, não é mesmo, irmãos? Eu estou maravilhado
Estou encantado, boy. Tá lindo, boy. Que maravilha de lugar. Este lugar tá chique e confortável, no estilo. Clean, moderno, elegante. Mas este lugar, sem a presença de Deus, é mais um lugar e serve para qualquer coisa. Serve para botar um mercadinho, serve para botar uma pizzaria, serve para botar uma quitanda, serve para botar uma loja de esporte, serve para botar um centro de macumba, serve para botar um seixonoê, serve para botar o que for aqui dentro, serve para vender droga, serve para o que quiser. Sem a presença de Deus, esse lugar serve para qualquer coisa. Por isso, irmãos, nós devemos fugir do erro de Eli e de Israel e valorizar mais o símbolo do que a presença de Deus. Minha oração é essa. Oh, meu Pai, não deixe que neste lugar falte a presença de Deus, que falte tudo, menos a presença de Deus. Eu te peço, Deus, que nós não sejamos a pedra de tropeço, que nós não venhamos atrapalhar, que a presença de Deus flua neste lugar. Essa é a minha oração, essa deve ser a nossa oração. O que é mais importante aqui, irmãos, não é a lindeza que está neste lugar, o mais importante aqui é a presença de Deus. Mas que nós possamos fugir da idolatria voltada aos homens, aos lugares e aos símbolos da fé. Que os nossos olhos e que o nosso coração esteja voltado para a presença de Deus. Mas há uma segunda lição importante que nós podemos aprender nessa noite. A presença de Deus é mais valiosa do que as dores e as alegrias terrenas. A presença de Deus é mais valiosa do que as dores e as alegrias terrenas. O versículo 20 nos diz: enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. A esposa de Finés estava morrendo no parto, enquanto foi informada que estava dando à luz um menino. Mas ela não fez questão disso. Esse foi o primeiro detalhe que me chamou a atenção. Ser mãe era algo importante na cultura judaica. E ser mãe de um menino era extremamente importante, pois seria ele responsável para dar o prosseguimento à genealogia. Mas a mulher não se importou com isso. Outro fator que me chamou a atenção foi o fato dela estar morrendo, mas não se importar com isso também. Seu foco não estava no fim de sua efêmera vida. Muitas pessoas se preocupam com a morte, mas essa mulher não se preocupou. O que fez essa mulher agir dessa maneira frente à alegria e à dor terrena? Sem dúvida, foi entender que a presença de Deus é mais valiosa do que essas coisas. A presença de Deus é mais valiosa do que as dores e do que as alegrias. Quando nós conseguimos compreender essa verdade, então nós começamos a lidar de forma correta com as dores e com as alegrias. São duas coisas que podem nos afastar de Deus: as dores e as alegrias. A prosperidade e a escassez. As alegrias, os prazeres dessa vida foram feitos por Deus. Comer bem dá alegria. Não é assim? Coisa boa. E ser daquelas pessoas que comem e não engordam, dá mais alegria ainda. É algo satisfatório. Eu imagino que seja muito bom. Não me diga que um churrasco não alegra o seu coração. Não me diga que um bom sorvete não alegra o seu coração. Eu tenho certeza que alegra.
Coisa boa é você poder comer bem, não é assim? É um prazer. Estar com seus amigos é prazeroso, traz alegria. Deus fez os amigos, Deus fez a amizade. Há muitos prazeres terrenos que foram Deus que fez, e eles são bons, e devem ser desfrutados pelo ser humano. As dores também são inevitáveis na vida, elas atingem a todos nós, alegrias e dores. Comer bem, se divertir, estar com quem amamos, tudo isso é prazeroso, mas podem ser perigosos quando nós não entendemos que a presença de Deus tem mais valor do que os prazeres terrenos. Quando nós não entendemos isso, nós corremos atrás daquilo que nos proporciona prazer, mesmo quando Deus considera pecaminoso. Ou ainda, nós valorizamos tanto os prazeres terrenos, que quando nós não alcançamos esses prazeres, nós acabamos por nos tornar pessoas amarguradas. E eu tenho chegado à conclusão que pessoas amarguradas não entenderam que o prazer e a satisfação da vida delas está em Deus, não está nas pessoas, não está na situação. Pessoas amarguradas não entenderam que não é o amor que vai te trazer esse prazer, não é o amor que vai te trazer a alegria, não é o dinheiro, não são os prazeres dessa vida, é a presença de Deus. As dores dessa vida, uma hora ou outra, nos atingirão. A morte um dia baterá na nossa porta. As dores e a morte são inevitáveis, mas é uma maneira de enfrentar essas situações de forma mais leve, confiante e cheio de fé. É saber que a presença de Deus é mais valorosa do que as dores e a morte. Os cristãos desse século precisam lembrar dessa verdade, pois ao que me parece nós nos esquecemos disso. Nós tememos as dores, nós tememos o sofrimento, porque no fundo nós nos esquecemos que Deus enfrenta as dores conosco. Ele não suprime sua presença em meio das nossas lutas. Nós precisamos recordar, irmãos, que a morte não é o fim. Nós somos passageiros e peregrinos nessa terra. A morte é o começo do desfrute eterno da presença de Deus. A verdade, irmãos, é essa. Quando um crente em Cristo morre, nós deveríamos ficar alegres, porque acabou a jornada, agora ele está com o Pai. Mas nós nos entristecemos, e o pior, porque às vezes ainda nós podemos dizer, nós nos entristecemos porque amamos, mas muitos de nós, irmãos, temem a morte, temem partir porque ainda não entendeu que o desfrute da presença de Deus é algo maravilhoso. Você sabe por que muitos de nós tememos partir, irmãos? Porque nós não confiamos em Deus, nós confiamos em nós. Quantas vezes eu já pensei assim, se eu morrer, como vai ficar minha filha? Vai ficar bem, Deus vai sustentar ela, porque não sou eu que sustento minha filha, não sou eu que proporciono as coisas que minha filha precisa, é Deus. E Deus usa a minha vida, e se Ele não puder usar a minha vida, Ele vai usar outra vida, Ele vai usar outra maneira, outro caminho. Nós somos passageiros nessa terra, e a morte para um servo de Deus é uma vitória. Se nós entendemos isso, irmãos, nós vamos começar a enfrentar as dificuldades e as dores com maior facilidade. Nós enfrentaremos o medo da morte com maior facilidade. Mas há uma terceira e última verdade nessa noite. A presença de Deus é mais valiosa do que a nossa própria presença. A presença de Deus é mais valiosa do que a nossa própria presença. A nora de Eli ficou entristecida com a morte do seu sogro e de seu marido, é óbvio. Mas você consegue perceber que o narrador
se esforça para deixar em evidência que a perca da arca entristeceu muito mais essa mulher do que a morte do sogro e do marido. Isso acontece pois para essa mulher, o mais importante não era o seu marido, o mais importante não era o seu sogro. Ela sabia que o sustento dela estava vindo por meio do ofício do sogro e do marido. Mas isso é secundário. Essa mulher entende que essas coisas, o sogro, o marido e o sustento, estão em segundo plano. Porque o mais importante é aquilo que a arca representava, a presença de Deus. Mas há mais um detalhe que eu quero ressaltar. Não apenas aquela mulher, mas, ao que me parece, todo Israel não sentiu a falta nem de Eli, nem de Ofni, nem de Finéias. Não há um relato de lamento, não há nenhum relato de choro. Isso me faz pensar o porquê. E eu percebi, irmãos, que a presença de Deus era mais valiosa que a presença daqueles homens. As pessoas podem até ficar sem a nossa companhia, mas elas não podem ficar sem a presença de Deus. Elas podem viver sem nós, mas elas não podem viver sem Deus. Pastores, presbíteros, educadoras cristãs, diáconos, os membros da igreja são importantes, mas a nossa presença não é mais valiosa do que a presença de Deus. Pastores, presbíteros, diáconos, educadoras e membros da igreja passam, e a igreja permanece em pé, desde que a presença de Deus continue nela. Amizades passam, amores passam. Aí eu já lembrei que são amores, né? Passam. Mas o que deve permanecer, irmãos, é a presença de Deus. O que deve permanecer é a presença de Cristo. Eu quero terminar esse sermão nos lembrando que o que Deus permitiu acontecer nesses dias aqui é algo maravilhoso. Eu pastorei desde os 22 anos. Já vi muitas bênçãos de Deus. Nunca vi um período de tanta bênção. Nunca vi um período de tanto avanço. E minha oração tem sido: Senhor, se não for pedir muito, prolongue esses dias. Estica mais um pouco. Quem sabe Deus ouve essa oração, né? Alguém pode dizer que esses dias têm sido gloriosos. Mas a presença de Deus, irmãos, é a maior glória que nós podemos ter. Que Deus não nos dê mais nada, desde que Ele não tire a presença dEle aqui. Porque com a presença dEle aqui, irmãos, as demais coisas vão acontecer. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nosso coração.